Olá! Hoje leremos uma obra do contista, ensaísta e professor mineiro Aníbal Monteiro Machado. Desde que em 1923 passou a residir no Rio de Janeiro, sua casa em pouco tempo tornou-se um ponto de encontro cultural importante da cidade. Foi autor de uma pequena obra literária, mas tão significativa a ponto de o crítico Raul Antelo afirmar que Aníbal Machado representa para o Rio de Janeiro aquilo que Mário de Andrade significou para São Paulo. Esta produção foi patrocinada pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro por meio do edital número 01 de 2020, do programa Cultura Presente nas Redes. Leremos agora o conto Viagem aos Seios de Duília, de Aníbal Machado. Durante mais de 30 anos, o bondezinho das 10h15, que descia do Silvestre, parava como um burro ensinado em frente à casinha de José Maria, e ali encontrava, almoçado e pontual, o velho funcionário. Um dia, porém, José Maria faltou. O motorneiro batia a sirene. Os passageiros se impacientavam. Floripes correu, aflita, a avisar o patrão. Achou-o de pijama, estirado na poltrona, querendo rir. Seu José Maria, o senhor hoje perdeu a hora. Há muito tempo o motorneiro está a dar o sinal. Diga-lhe que não preciso mais. A velha portuguesa não compreendeu. Vá, diga que não vou, que de hoje em diante não irei mais. A criada chegou à janela, gritou o recado. E o bondezinho desceu sem o seu mais antigo passageiro. Floripes voltou ao patrão. Interroga-o com o olhar. Não sabes que estou aposentado? Ué... Sim, Floripes. Aposentado. E o que vai fazer agora, patrão? Sei lá, Floripes. Sei lá. Mas o almoço será sempre servido à mesma hora, pois não? Tanto faz. Pode ser às 9h30, 11, meio-dia ou quando você quiser. Minha vida de hoje em diante vai ser um domingão sem fim. Debruçado à janela, José Maria olhava para a cidade embaixo e achava a vida triste. Saíra na véspera o decreto da aposentadoria, 36 anos de repartição. Interrompera da noite para o dia o hábito de esperar o bondezinho, comprar o jornal da manhã, bebericar o café na avenida e instalar-se à mesa do ministério, sisudo e calado, até às 17 horas. Que fazer agora? Não mais informar processos, não mais preocupar-se com o nome e a cara do futuro ministro. Pela primeira vez fartava a vista no cenário de águas e montanhas que a bruma fundia. Inúmeras vezes o fizera, mas sem perceber o Pão de Açúcar e a Bahia, as ilhas e os navios, o Corcovado e as praias do Atlântico. Sempre se interpondo entre seus olhos e a paisagem uma reminiscência molesta, lembrança de antigo aborrecimento ou de contrariedade na repartição. Se algum navio transpunha a barra e vinha crescendo para o porto no ritmo calmo da marcha, seu coração amargava-se contra o sobrinho Beto, que embarcara como radiotelegrafista de um navio do Lloyd, e nunca mais dera notícias. Se o Cristo do Corcovado se erguia de um pedestal de nuvens, vinha-lhe à memória aquele triste fim de tarde, lá em cima, em que pela primeira vez na vida se conduziu de maneira vergonhosa, embriagado que estava, a dizer impropérios contra a República e contra um ato injusto do senhor ministro, até ser detido por um guarda. Aposentado agora, continuava a ligar os diferentes aspectos da natureza a acontecimentos que a deformavam. Com 36 anos perdidos na repartição, teria perdido também o dom de viver? Muito próximo se achava ainda desse passado para não lhe receber a influência. A manifestação de despedida fora ontem mesmo. Cobriam-lhe a mesa de flores,
Saudou em nome dos chefes de serviço o diretor mais antigo, seu adversário. Falou depois um dos subordinados, estudante de medicina. Por último, uma funcionária, a Adélia, que usava decote largo. Se referiu à competência e exemplar austeridade do querido chefe de quem todos se lembrarão com saudade. Uma menina, filha do arquivista, fez-lhe a entrega de uma bengala de castão de ouro, com a data e o nome, e o ministro mandou um telegrama. Foi só. Estava encerrada a etapa principal e maior de sua vida. Os decênios de trabalho monótono, de austeridade exemplar, como dizia Adélia, forjaram-lhe uma máscara fria. Atrás dela se escondeu e de si mesmo se perdera. Como fazer para desaparecer-lhe os vestígios? Como se reencontrar? Adélia não podia imaginar o que para ele representava a exemplar austeridade. Adélia jamais saberá o que ocorria na alma do antigo chefe, quando os olhos deste passavam como um relâmpago pelo colo branco da sua subordinada. Talvez nem ela pressentisse. Austero, coisa nenhuma. Desajeitado apenas. Tímido. Gostaria de poder fazer o que censurava nos outros. Floripes admirava a bengala, procurando decifrar os dizeres do castão de ouro. É o que me resta, Floripes, dos 36 anos. Isso e um telegrama do ministro. O que está a me dizer, patrão? Nada, Floripes. Ora, veja, estou livre agora, livre. Mas livre para quê? Ao clarear do dia seguinte, escancarou a janela para a baía. Procurava sentir a manhã de sol como a deviam estar sentindo àquela hora os moradores da bela colina. Mas nada lhe diziam os barcos à vela flutuando longe, nem os castelos de nuvens que se armavam no céu. Ia experimentar a cidade, andar sem destino e sem chapéu. A ausência do chapéu seria a primeira mudança exterior em seus hábitos, um começo de libertação. Até então a moda lhe parecera ridícula, além de fonte de resfriados. E se envergasse uma camisa esporte? Poderiam rir-se dele. A pele do pescoço perdera a consistência, e a marca circular do colarinho duro lá estava, firme como uma tatuagem. Na rua, um colega veio dizer-lhe que os jornais deram a notícia, alguns até com elogios ao velho servidor. O amigo abraçou-o e logo recuou com certo espanto. — O seu chapéu, Zé Maria. — Ah, não uso mais. — Felizardo! Vai começar a gozar a vida, hein? Já até parece outro homem, disse interpretando a ausência do chapéu como o primeiro passo para um programa de rejuvenescimento. O aposentado livrou-se do importuno. Livre, estou livre. Namorou vitrinas, tomou café, repetiu café, tomou chope. Foi, voltou, viu, tomou café outra vez, cumprimentou. O tempo não passava, mais lento ainda do que na repartição. A título de despedir-se de alguns companheiros e de apanhar uma caneta tinteiro, lembrou-se de chegar até lá. Na verdade, sentia-se impelido por um desejo ambíguo, como o general reformado que vai à paisana em visita a seu antigo regimento. Era tarde, porém o rush se avolumara. Achou melhor voltar para casa. Postar-se na fila do bonde. Livre, estou livre. Durante a subida, a brisa fresca fê-lo sentir a falta do chapéu. Via-se como que despido. Floripes serviu-lhe o jantar, deixou tudo arrumado e retirou-se para dormir no barraco da filha. Mais do que nunca, sentiu José Maria naquela noite a solidão da casa. Não tinha amigos, não tinha mulher nem amantes. E já lera todos os jornais. Havia o telefone, é verdade, mas ninguém chamava.
Lembrava-se que, certa vez há uns 15 anos, aquela fria coisa pendurada e morta se aquecera à voz de uma mulher desconhecida. A máquina que apenas servia para recados ao armazém e informações do ministério transformara-se então em instrumento de música. Adquirira alma, cantava quase. De repente, sem motivo, a voz emudecera, e o aparelho voltou a ser na parede do corredor a aranha de metal sempre calada. O sussurro da vida, o sangue de suas paixões passavam longe do telefone de Zé Maria. Como vencer a noite que mal começava? Fechou o rádio com desespero, virou 2 tragos de vinho do Porto, deitou-se. A espaços ouvia o barulho do bondezinho rilhando nas curvas da colina, a explosão de um e outro foguete que subiam da vertente de Águas Férreas, seguida de latidos de cães e gritos indistintos. Ingeriu outra dose de vinho e adormeceu. O telefone toca. Quem será? Quem se lembraria dele? Algum convite? Trote? Alô, meu bem? Alô, aqui fala José Maria. É engano, proferiu secamente a interlocutora. Era engano. Antes não fosse. A quem estaria destinada aquela voz carregada de ternura? Preferia que dissesse desaforos, que o xingasse. A boca feminina já devia estar dizendo frases de amor na linha procurada. Era um triste aparelho telefônico. Atirou-se de bruços na cama e sonhou. Sonhou que conversava ao telefone, e era a voz da mulher de há 15 anos. Foi andando para o passado. Abriu-se-lhe uma cidade de montanha, pontilhada de igrejas. E sempre para trás tinha então 16 anos. Ressurgiu-lhe a cidadezinha onde encontrara Duília. Aí parou. E Duília lhe repetiu calmamente aquele gesto, o mais louco e gratuito com que uma moça pode iluminar para sempre a vida de um homem tímido. Acordou com raiva de ter acordado. Fechou os olhos para dormir de novo e reatar o fio de sonho que trouxe Duília. Mas a imagem esquiva lhe escapou. Duília desapareceu no tempo. À medida que os meses passavam, foi tomando horror a expressão funcionário público aposentado, que lhe cheirava a atestado de óbito. Jurou nunca mais frequentar a Mão do Salvador, instituição de caridade cuja sede, com seus móveis severos e gente sem graça, lembrava o ambiente atroz da repartição. Chamava Floripes a todo momento. Queria saber minúcias do passado dela. Ia dar início a profundas modificações em sua pessoa. Começaria pelos trajes. Roupa clara, moderna, não mais aqueles ternos escuros cobrindo a eventual austeridade. Seu físico de homem empinado e enxuto não parecia de todo desagradável. Entraria de sócio para algum clube. E se encontrasse um professor discreto, talvez aprendesse a dançar. Essas providências seriam a sua toilette exterior para a nova fase da vida. Semanas depois, aliviado do colarinho duro, era visto pelas ruas em trajes mais leves, sorrindo forçado para os conhecidos. Tornou-se sócio de um clube da Lagoa. Sozinho, porém, nunca punha os pés lá, até que um dia se fez acompanhar pelo Lulu, bom atleta e péssimo funcionário, que o apresentara como velho servidor do Estado às principais beldades do bairro. Como dialogar com elas? Não conhecia futebol nem equitação, não sabia jogar baralho, não guardava nomes de artistas de cinema, ignorava os escândalos da sociedade. Tentou manter conversa, não conseguiu. Parecia-lhe que zombavam dele. Se algumas moças lhe dirigiam a palavra, era como se lhe atirassem esmola. Acabou a noite só e triste, agarrado ao seu copo de uísque. Quase nunca provava essa bebida, achava até ruim.
Como fazia parte do rito social, não custava virar o copo. Deixou Lulu com as moças e saiu fazendo uma careta. Velho servidor do Estado! O farol dos automóveis apagava nas águas da lagoa o reflexo das últimas estrelas. Um casal abraçava-se debaixo de uma amendoeira. Sentiu-se mais só. A vida era para os outros. Antes tivesse ainda algum processo a informar, estaria ocupado em alguma coisa. Não. Um começo de soluço contraiu-lhe a garganta. Chamou um táxi. No dia seguinte, postou-se, como outros de sua idade, numa das esquinas da rua Gonçalves Dias, local preferido pelos militares da reserva e aposentados de luxo. Gente saudosa do passado. Notou que eles se compraziam em adejar perto dos doces da confeitaria e ver passar as damas elegantes de outrora. Ali se perfilava de terno branco um velho almirante de suas relações. Olhe, faça como eu. Nunca se convença de que é aposentado. Adquira algum vício, se já não tem. Evite os velhos. Um pouco de exercício pela manhã. Hormônios às refeições. Não é mal. Quanto a conviver, só com gente moça. Ele aprendera nas vésperas o que era conviver com gente moça. Para arrematar, e como índice de otimismo, contou-lhe o almirante uma anedota pornográfica. O funcionário riu com esforço e despediu-se enojado. Entrou numa livraria. Buscaria a solução na leitura dos romances. Pediu um à escolha do caixeiro. Tentou ler. Impossível passar das primeiras páginas. Não compreendia como tanta gente perde horas lendo mentiras. Ao atravessar, dias depois, o viaduto, deixou o livro cair lá embaixo. Sentiu-se livre daquilo. O melhor mesmo era ficar debruçado à janela. E todas as manhãs, enquanto a criada abria a meia às venezianas para deixar sair a poeira da arrumação, José Maria as escancarava para fazer entrar a paisagem. Dali devassava recantos desconhecidos, ilhas que jamais suspeitara. Acompanhava a evolução das nuvens, começava a distinguir as mutações da luz no céu e sobre as águas. Notava que tinha progredido alguma coisa na percepção dos fenômenos naturais. Começava a sentir realmente a paisagem. E se considerava quase livre da ureia burocrática. Esse noivado tardio com a natureza fê-lo voltar às impressões da adolescência. Doía-lhe. Toda vez que pensava nela, o longo e inexpressivo interregno no ministério, que chegava a confundir-se com a duração definitiva de sua própria vida, apagava-se-lhe de repente da memória. O tempo contraía-se. Doía-lhe. Reviu-se na cidade natal com apenas 16 anos de idade, a acompanhar a procissão que ela seguia cantando. Foi nessa festa da igreja, num fim de tarde, que tivera a grande revelação. Passou a praticar com mais assiduidade a janela. Quanto mais o fazia, mais as colinas da outra margem lhe recordavam a presença corporal da moça. Às vezes chegava a dormir, com a sensação de ter deixado a cabeça pousada no colo dela. As colinas se transformavam em seios de Duília. Espantava-se da metamorfose, mas se comprazia na evocação. Não ignorava o que havia de alucinatório nisso. Chegava a envergonhar-se. Como evitá-lo? E por que, se isso lhe fazia bem? Era o aforamento súbito da namorada, seus seios reluzindo na memória como duas gemas no fundo d'água. Só agora se dava conta de que, sem querer, transferira para Adélia a imagem remota. Mas Adélia não podia perceber que era apenas a projeção da outra. Mesmo porque, temendo o ridículo, José Maria jamais se deixara atrair. Disponível, sem jeito de viver no presente, compreendeu que despertara com muitos anos de atraso nos dias de hoje. Não encontraria mais caminhos do futuro,
Nem havia mais futuro nenhum. Chegara ao fim da pista. De Beto não havia mais notícias. Da velha cidade, que restava? Onde o rio de outrora? As casas rentes ao solo, os pregões, o peixeiro à porta. A cada arranha-céu que subia, eles sobem a todo momento. A cidade calma de José Maria ia se desmanchando. Sentiu que sobrava. Impossível reatar relações com uma cidade irreconhecível. Pediu que o cancelassem do Clube da Lagoa. Desistiu da aula de dança. Só lhe fazia bem desentranhar o passado. Dias e noites o evocava com a cumplicidade da paisagem. E no fundo da contemplação insistiam os dois focos luminosos, ora se acendendo, ora se apagando. Odiava recordar-se da repartição. Nem sabia explicar como, nas tardes de movimento, mais de uma vez suas pernas o largaram nas imediações do ministério. Começava a sentir-se livre. Para outra direção o chamava o que havia de mais excitante em sua vida. Ao apelo póstumo, nem tudo de seu passado parecia perdido. Sabia agora o que ia fazer. Trauteando uma canção, tomou o bondezinho. Entrou em casa com o coração palpitando. Reviu-se mais jovem ao espelho. Quando Floripe chegou de manhã cedo, encontrou-o de pé. Lamentava não ter tempo de encomendar um terno novo para apresentar-se melhor a seu passado. Floripes, tu tomas conta do apartamento. Eu vou viajar. Meu procurador te dará dinheiro para as despesas. Se Beto aparecer, dirás que eu parti. Dirás também que... Não precisa dizer mais nada. Se quiseres, traz para cá tua filha e teu netinho. Floripes olhou espantada. Será que o patrão vai-se embora? Vou, Floripes. Para não mais voltar? Não sei, Floripes. E se chegar alguma carta, patrão? Para onde devo mandar? Não haverá cartas para mim, ninguém me escreve. E se alguém telefonar? Oh, Floripes, por favor. O que transpirava de solidão e amargura nessas palavras compreendeu a velha Floripes, que se absteve de novas perguntas. Descendo a cidade, José Maria comprou malas, preveniu passagens. Outro homem agora, alegre quase. Não precisaria mais fazer esforço para ser o que não era. Difícil coisa querer forçar a alma e o corpo a uma vida que não se adaptam. Agora sim, ia ser feliz. E se alvoroçava como o imigrante que se repatria. Fazia uma tarde bonita. Pela primeira vez, Zé Maria achara agradável estar na rua. Mulheres sorrindo, vitrinas iluminadas. Parecia que a cidade, à última hora, caprichava em exibir-lhe alguns de seus encantos. Assim procede a mulher indiferente, ao ver partir o homem a quem fez sofrer. Comprou um mapa do país. Só com apertá-lo, ao peito sentiu-se livre e já fora do rio. Voltou para casa. Abriu em cima da cama, seguindo com a ponta do lápis os meandros do coração montanhoso do Brasil. Aqui, marcou. Era perto de uma cordilheira no centro-sul. A cidadezinha enchia-lhe o coração, embora insignificante demais para constar na carta. Estranhou o apito fanhoso da diesel à hora da partida. Voz sem autoridade, mais mugido que apito. Tão diferente do grito lírico da locomotiva que há mais de 40 anos o trouxera do interior. Entristeceu. Muita coisa haveria que encontrar pela frente, modificada pelo progresso. A locomotiva, por exemplo, o trem de luxo em que viajara. Seu desejo era refazer de volta, pelos meios de antigamente, o mesmo roteiro de outrora. Impossível. Estradas novas vieram substituir-se aos caminhos que levam ao passado. Com o coração inundado de reminiscências, preferia evitar Belo Horizonte. Receava que a visão da cidade nova viesse aumentar-lhe a sensação do envelhecimento pessoal. Pela madrugada, o trem parou entre duas estações.
O viajante despertou com silêncio. Só ouvia o sussurro do ventilador. Toda a composição de um cargueiro tinha tombado mais adiante, entornando manganês pelo vale. Preparava-se a baldeação. José Maria aproveitou para descer e sentir o cheiro de Minas. O sol vinha esgarçando devagar o véu de bruma que cobria as serras tranquilas. Anoitecia já em Belo Horizonte, quando chegou com atraso. Disseram-lhe que era preciso tomar, no dia seguinte, a jardineira para Curvelo. A nova capital, mesquinha cidade poeirenta há 40 anos, era agora um grande centro onde ninguém se lembraria dele. Para que então sair à rua, ver arranha-céus, caminhar entre as novas gerações de desconhecidos? Preferível fechar-se no quarto do hotel até que chegasse a hora da jardineira agradável. Na manhã seguinte, o percurso numa rodovia que não era de seu tempo. Ônibus e caminhões escureciam as estradas de poeira, ao pé de uma serra calcária que conhecera intacta. As chaminés de uma fábrica de cimento emitiam rolos de fumaça escura. Mais adiante, os fornos de uma siderúrgica. Cansado, adormeceu. Despertou com um coro longe, de vozes, coro que subitamente cresceu e passou, lançando-lhe no coração um jacto de poesia. Era uma jardineira repleta de mocinhas, colegiais de uniforme azul e branco, que desciam do sertão para a reabertura do ano letivo na capital. No banco ao lado, um passageiro queimado de sol parecia esperar que José Maria acordasse para encetar conversa. Pois é, estamos em fins de fevereiro e nada de chuva. Em toda a parte agora tem Ceará. Se aquilo lá desaba, apontou para uma nuvem escura. É porque Deus quer me ajudar, está mesmo em cima da minha roça. Mas não desaba, não. Olhou fitamente para José Maria. Teria achado nele um tipo estranho à região. Vosmecê também vai comprar cristá, não é? Não, respondeu José Maria. Tá indo para o Rio São Francisco? Não. Estou indo para um lugar chamado Pouso Triste. Pra cá de Monjolo? Ah, conheço por demais. Já botei roça lá perto. Ouviu por acaso falar em Duília? Duília. Espera aí. Duília? Ah, o senhor queria dizer Dona Dudu, não é? Conheço muito. José Maria sentiu um estremecimento. Arrependera-se da pergunta. Calou-se. A deformação de um nome tão doce como Duília horrorizava-o. Devia ser outra pessoa. Era melhor não prosseguir a conversa. O homem queimado compreendeu. Calou-se. Ao entardecer, apitava uma fábrica de tecidos e uma vitrola esganiçava a todo o pano quando a jardineira encostou à porta principal de uma cidade. Era Curvelo, boca do sertão mineiro. José Maria já se sentia dentro da área do passado. Daí em diante, a viagem se faria nas costas de um burro. Tudo como quando tinha 16 anos. Tratou um camarada que o gerente do hotel lhe indicara. Na manhã seguinte, cedinho, partiu rumo de leste. Se não cair temporá, nós chega direitinho, patrão, disse-lhe o camarada, enquanto o Curvelo desaparecia atrás numa nuvem de poeira. O velho funcionário, ao mesmo tempo que sentia a delícia de montar um animal e respirar o ar puro, receava lhe voltassem aquelas pontadas que o atormentavam na repartição. Suero, o camarada, desconfiava estar seguindo um homem importante, mas não ousava perguntar. O Rio das Velhas vem vindo por aí, anunciou, depois das primeiras horas de caminhada. Pouco depois, o Rio Fiel aparecia ao viajante. "Oh, velho Rio das Velhas!" exclamou José Maria. "Sempre no mesmo lugar. E todo esse tempo me esperando." Achou-o tranquilo, mas um pouco emagrecido. Suero foi chamar o balseiro, enquanto José Maria, agachado na areia,
deixava que o velho rio lhe ficasse correndo longo tempo entre os dedos. Embarcaram as alimárias e foram deslizando de balsa para a margem oposta. De pé, o funcionário parecia estar sonhando. A bengala desamarrou-se da mala e caiu na correnteza. Sueiro quis pegar. Deixa, deixa! Gritou José Maria. Preferia não perdê-la. Era, afinal, uma lembrança dos ex-colegas. Mas já que foi para o fundo do rio, que lá ficasse. Almoçaram e retomaram a montaria. Agora vem Dumbá, 8 léguas, disse o camarada. E o Paraúna? Reclamou o viajante, recordando-se. Ainda temos que atravessar. Tudo era deslumbramento para o viajante. À medida que ouvia esses nomes quase esquecidos, a coisa nomeada aparecia logo adiante, rio ou povoado. As léguas se estiravam, a noite ia longe, ou porque a escuridão fosse maior com a lua minguante, ou porque a correnteza engrossasse de repente. O Paraúna surgiu mudado e agressivo. Nem parecia o rio que os viajantes atravessavam a val. Soeiro explicou que devia ter chovido muito nas cabeceiras, daí aquele despropósito de águas. Mas baixariam depressa. Esses rios magrinhos enfesam por qualquer pancada de chuva. Depois se aquietam, que nem córrego manso. Se vosmecê não quiser chegar até o arraiá, a gente espaia os burros e arrancha por aqui mesmo. Apearam-se. Soeiro desceu os arreios e a cangalha, amarrou o cincerro ao pescoço do cavalo madrinha e deixou os animais pastando perto. Deitou no couro, José Maria escutava o sussurro das águas. Pouco se lhe dava o corpo moído, a dor nos rins. Nunca se imaginara deitado ao relento, a cabeça quase encostada a um de seus rios. Ficou a escutá-lo. Era como o primeiro rumor de um passado que vinha se aproximando. Cobriu-se com a manta, adormeceu. Soeiro fumava e se persignava a olhar desconfiado para outra margem, onde um vulto branco, parecendo fantasma, esperava pelo abaixamento das águas. De madrugada, o Paraúna voltou ao natural. Soeiro saudou o vulto branco com quem cruzou no meio do rio. O homem respondeu em latim. José Maria se espantou ao ouvir frases latinas em cima daquelas águas, naquele ermo. Perguntou o que era aquilo. Soeiro disse que não sabia. Sempre o encontrava bêbado pelos caminhos. Dizem que sabe muito e ficou maluco. As alimárias seguiam agora em trote mais animado para a rancharia do Dumbá, onde, a conselho do camarada, devia o viajante descansar o resto da tarde e passar a noite, antes de encetarem a travessia mais difícil da Serra do Riacho do Vento, na Cordilheira do Espinhaço. A rancharia é pouso forçado para quem atravessou ou vai atravessar a cordilheira. Reconheceu-a de longe o viajante, pelo pé de tamarindo, o mesmo de sempre. O pernoite ali, enquanto os animais recebiam ração mais forte de sal e capim, ia permitir ao metódico funcionário a recuperação das forças exaundas. Viagem violenta demais para um sedentário. Ficara-lhe nos ouvidos o Paraúna com o barulho de suas águas. Não era o desconforto da cama nem a pobreza do aposento que lhe tiravam o sono, nem o latido dos cães, nem o relinchar dos burros, nem uma sanfona triste que parecia exprimir toda a solidão lá fora. Era o fato de se achar mais perto, dentro daquilo que não precisava mais evocar para sentir. Mais algumas léguas e tocaria o núcleo de seu sonho. O que mais o espantara no gesto de Duília, recordava-se José Maria durante a insônia, agarrando-se ao travesseiro, foi a gratuidade inexplicável e a absurda pureza. Ela era a moça recatada, ele um rapazinho tímido. Apenas se namoravam de longe, mal se conheciam. A procissão subia a ladeira, o canto místico perdia-se no céu de estrelas.
De repente, o séquito parou para que as virgens avançassem, e na penumbra de uma árvore, ela dá com o olhar dele fixo em seu colo. Parece que teve pena, e com simplicidade, abrindo a blusa, lhe disse: "Quer ver?" Ele quase morre de êxtase. Pálidos ambos, ela ainda repete: "Quer ver mais?" E mostra-lhe o outro seio branco, branco, e fechou calmamente a blusa, e prosseguiu cantando. Só isso. Durou alguns segundos, está durando uma eternidade. Apenas uma vez, depois do acontecimento, avistara Duília. A moça se esquivara, mas o que ela havia feito estava feito, e era um alumbramento. Custava acreditar que estivesse agora se aproximando dessa fonte de claridade. Sentiu bater mais depressa o coração, e desejou que o dia raiasse logo. Puseram-se de novo a caminho. Horas depois, galgavam a serra. Salvo nos capões, onde a quaresma e o pequizeiro se destacavam, a vegetação ia se fazendo mais pobre, canela de ema, coqueiro anão, cacto, enquanto o panorama se ampliava e a vista abarcava os longes. Por um segundo, essa paisagem cruzou no pensamento de José Maria com o panorama de Santa Teresa. Um segundo apenas, pois logo apareceu uma boiada que lhe cobriu o rosto num turbilhão de poeira. Faltava o trecho maior para se chegar ao arraial de Camilinho. Os burros suavam na subida penosa. "Daqui a pouco vem o chapadão", avisou o Sueiro. A essa palavra José Maria animou-se, tal como na antevéspera ao ouvir o nome Rio das Velhas. Pela atitude, pelas suas léguas de pedra e vento, pelo seu silêncio, esse chapadão do Riacho do Vento lhe surgira como entidade autônoma e orgulhosa, que dava passagem ao homem, mas lhe negava abrigo para morar e pastagem para o gado. Era o trecho mais imponente e difícil no acesso à região de Duília. Por ali transitara há mais de 4 decênios. Fazia uma noite escura. Só pelos relâmpagos podia suspeitar o panorama irreal que se desdobrava de dia. Ia então fazer os preparatórios em Ouro Preto. E caminhava, cheio de medo, para o futuro. Seu pai e um caixeiro viajante o acompanhavam até a primeira estação da estrada de ferro. Lá o puseram no carro. Foi quando começou a ficar só no mundo, e pela primeira vez chorou o choro da tristeza. O velho funcionário não dava uma palavra. Contemplava. À esquerda, as extensões lisas das gerais do São Francisco. À direita, as colinas arranhadas pelas minerações da bacia do Alto Jequitinhonha. Estranhava o ar parado numa serra que trazia o nome de Riacho do Vento. Entre os trilhos quase apagados que confundiam o viandante, quem dava a direção era o cincerro do cavalo madrinha. Já o sol deixara de reluzir nos aforamentos de pedra e mica, e ainda havia léguas pela frente. Como fica longe o lugar do passado? Abatido, o olhar vago, o viajante parecia estar seguindo os caminhos do próprio pensamento. O cansaço aumentava. Onde o fim do chapadão? Imenso Brasil! Era então por esses ermos sem fim que corriam ofícios e papéis da administração pública? Quantos ele mesmo, José Maria, fizera despachar sem a mais vaga ideia das distâncias que iam cobrir. Mergulhava em reflexões. Infinita a distância entre a natureza e o papelório. De repente, dirigindo-se ao camarada: "Você conhece Duília?" Sueiro não ouvira bem ou não compreendera a pergunta que vinha perfurar o silêncio de horas. Esperou que o patrão a repetisse, mas o grito de um pássaro desmanchou o começo do diálogo. E tudo ficou por isso mesmo. Depois de 6 léguas de marcha batida, Sueiro sentiu que o homem misterioso não aguentava mais. "Acho que uma vezada só até Camilinho é um bocado de chão para vosmecê", propôs uma pausa. Pouco adiante, descobriu uma grota para o pernoite. Num córrego de águas frescas, os animais desarreados mataram a sede.
Os dois homens jantaram o que traziam nos bornais. Os couros foram novamente estendidos. José Maria, amedrontado, perguntou a Suero se havia onças por ali. O camarada tranquilizou. Enquanto para este era aquela uma noite de rotina, para o velho funcionário repetia-se a céu aberto a aventura excitante das margens do Paraúna. Doíam-lhe tanto os membros e era tal o cansaço que já não podia contemplar por muito tempo as estrelas que cintilavam pertinho. Mergulhou no sono pesado. Às 11 horas do dia seguinte, entrava no arraial de Camilinho. Aí se dispunha a refazer as energias para a etapa final. Tudo o que vinha percorrendo já era país de Duília. Agora sim, não precisava ter pressa. A bem dizer, do alto do riacho do vento para cá, a moça parecia ter-lhe vindo ao encontro. Era como se ela viajasse na garupa do animal. O resto da tarde e a noite passou José Maria na pensão da Juvência. A velha nem se lembrava de que ele ali estivera adolescente ao deixar Pouso Triste. Também ela o supunha algum emissário norte-americano atrás de minério para a guerra. José Maria preferiu passar incógnito. Absteve-se de pedir informações. Mais 6 horas e estaria naquela cidadezinha, face a face com a mulher sonhada. Não imaginava agora fosse tão fácil aproximar-se do que tão longe lhe parecera no tempo ou no espaço. Detinha o burro a cada momento. Olhava, hesitava. Nem mesmo se inquietara com a nuvem de chuva que vinha avançando do nordeste. Suero estranhou a indiferença do patrão. O aguaceiro caiu, molhou a ambos. José Maria tinha medo de chegar. Passou a chuva, veio o sol, borboletas voejavam sobre a lama recente. E Pouso Triste se aproximando. Perfil de colinas conhecidas, o riacho cristalino com o último faiscador. O sítio do Janjão. Agora, o cemitério onde dormem os seus pais. Estarei sonhando? Pouso Triste? Olhou confrangido. Era então aquilo? E a cidade? Trazia na memória a visão de uma cidade. Surgiu-lhe um arraial. Pobre e inaceitável burgo, tão triste e molhado de chuva. Foi descendo devagar. Passou em frente à igreja, entrou na praça vazia. Fantasmas desdentados conversavam à porta da venda. A brisa agitava as folhas da única árvore gotejante. Tinha sido ali. A pensão. Parou e entrou. Pediu um banho, mudou de roupa. Sórdido chuveiro. Foi para a janela. Povoado lúgubre. Como compará-lo à cidade luminosa que erguera em pensamento para santuário de Duília? Teve raiva de si mesmo. Nenhum parente, ninguém para reconhecê-lo. Melhor assim. Fixou a árvore. Era a mesma. Pelo menos aquilo sobrevivera. Saiu para vê-la de perto. Deixou-se ficar debaixo de seus galhos. Reviveu a cena inesquecível. Mas não encontrou o mesmo sabor. A árvore parecia indiferente. Não se conformava com a falta de claridade. Nem a da luz exterior, nem a outra, subjetiva, que iluminava a cidade ideal onde se dera a aparição da moça. Pertinho, bem perto devia estar ela, tão perto que assustava. Dentro de poucos instantes, o seu rosto, a sua voz, os seios. Mas aquele marasmo, o torpor das coisas, o envelhecimento da árvore e da paisagem, tudo prenunciava a impossibilidade de Duília. Timidamente pediu notícias à dona da pensão. A velha fez um esforço de memória. E tal como o passageiro da jardineira, respondeu. Duília? Dona Dudu, não é? Uma viúva? Ah, sumiu daqui já faz tempo. Ouvi dizer que está de professora no Monjolo. Ainda que mal lhe pergunte, vós me é parente dela? Não.
disse José Maria. E para desarmar a curiosidade da velha, trago-lhe umas encomendas. Deixou passar alguns instantes, perguntou por perguntar. Sabe dizer se tem filhos? Filhos? Um horror de netos. Que Deus me perdoe, o marido era uma peste. Não quis saber o resto. Despediu-se de Soeiro, o bom camarada. Pagou-lhe bem o serviço. Seguiria sozinho até Monjolo. Conhecia a estrada. Pouco mais de 3 léguas. Léguas que se tornaram difíceis, pois a lama era muita e o burro mal ferrado patinhava. A viagem se arrastava sem o encantamento da que terminara na véspera. Não desejava que a decepção de Pouso Triste influenciasse na sua chegada do Ilha. Tudo agora parecia pior. O caminho mais estreito, mais aflitiva a ausência de claridade. Sentiu o deserto no coração. Sua alma deixou de viajar. Fazia-lhe falta a presença muda de Soeiro. Fez parar o animal. Será que do Ilha... Novamente lhe viera o terrível pressentimento. Como aceitar outra imagem dela senão a que guardara consigo? A namorada eterna, fixa. A imaginação delirante não cedia à evidência da razão. A poucas horas da amada, José Maria tremia de medo. O burro começou a andar por conta própria. Os últimos quilômetros o viajante os fez como um autômato. Monjolo se anunciava por um som de sanfona que parecia o gemido constante do fundo do Brasil. Foi surgindo pela frente um arraial ainda menor e mais pobre que Pouso Triste. Os urubus não frequentavam o céu. Quase se deixavam pisar pelas patas da alimária. José Maria engoliu um soluço. Tomados de espanto, os poucos moradores espiavam o estrangeiro. O letreiro Escola Rural aparecia em tinta esmaecida, uma casinha modesta com chiqueiro no porão, a sala de espera limpa com gravuras de santos enfeitados de flores de papel e que tanto servia à escola como à residência, nos fundos. As carteiras escolares estavam quebradas. O viajante apeou-se e bateu à porta. Uma senhora muito pálida veio atendê-lo em chinelos. Eu queria falar com Duília. Dona Duília, corrigiu. A senhora fê-lo entrar e sentar-se. Pediu licença, deixou a sala. Momentos depois voltou mais arrumada. Seus cabelos eram grisalhos, a voz meio rouca, o sorriso agradável apesar dos dentes cariados. Ainda não tinha 60 anos e aparentava mais. A senhora também é professora? 2 crianças gritaram da porta. Dona Dudu! Dona Dudu! Ela respondeu. Vão brincar lá fora! E virando-se para o estranho. Não se pode ficar sossegada 1 minuto. Esses meninos acabam com a gente. José Maria sentiu como que uma pancada na nuca. Baixou as pálpebras, confuso. A professora ficou esperando que ele se identificasse. Notou-lhe a fisionomia alterada, um começo de vertigem. Está se sentindo mal? Saiu e voltou com um copo d'água. Não foi nada. O cansaço da viagem. Já passou. Olhava para ela estarrecido. A mulher aflita porque o desconhecido desse o nome. Veio a passeio, não é? Não, não vim propriamente a passeio. Um lugar tão distante. Ultimamente as jazidas têm atraído muitos estrangeiros para cá. Eu não sou estrangeiro, respondeu o visitante. Sou brasileiro. E daqui, de bem perto daqui. Sou também de Pouso Triste. Uma expressão de surpresa e simpatia clareou o rosto da professora. José Maria encarou-a com dolorosa intensidade. Subitamente empalideceu. Chegara o momento culminante. Fechou os olhos como se não quisesse ver o efeito das próprias palavras. A professora pressentiu que algo de grave trouxera até ali o sombrio visitante. Atordoada, esperou. José Maria principiou a falar.
Lembra-se de um rapazinho, há muitos anos que a viu numa procissão. A mulher abriu os olhos. Nós tínhamos parado debaixo de uma árvore, lembra-se? Ela ainda está lá, não morreu. Eu olhava como um louco para você, Duília. Ao ouvir pronunciar seu nome com intimidade cúmplice, a professora teve um arrepio. O homem não sabia como continuar. Hesitou um momento. Depois eu larguei Pouso Triste. Nunca mais me esqueci, e só agora... Parou no meio da frase. Tremia-lhe o queixo. A mulher, assustada, reconhecera nele o rapazinho de outrora. Fitou-o longamente. Passou-lhe pelo rosto um lampejo de mocidade. Volvendo a cabeça para o chão, enrubesceu com 40 anos de atraso. Quedaram-se por alguns momentos. O vazio do mundo pesava sobre o sossego do povoado. Grunhiam os porcos embaixo. Um cheiro de lavagem e de goiaba madura entrava pela janela e parecia a exalação do passado. José Maria suspirou fundo. Aquela mulher flor de poesia era agora aquilo. Fantasma da outra. Ruína de Duília. Dona Duília, Dudu. A mulher interrompeu a longa pausa. Tudo aqui envelheceu tanto, disse erguendo a cabeça, que veio fazer nesse fim de mundo, seu José Maria. Ouvindo-a, por sua vez, pronunciar-lhe o nome, sentiu-se José Maria menos distante dela. Parecia que davam juntos o mesmo salto no tempo. Vim à procura do meu passado, respondeu. Viajar tão longe para se encontrar com uma sombra, e volvendo-se para si mesma, veja a que fiquei reduzida. José Maria pousou o olhar no colo murcho, local do memorável acontecimento. Aquilo que ali estava poderia ser a mãe de Duília, da Duília que ele trazia na memória, jamais a própria. Não devia ter feito isso, advertiu a mulher, como que despertando da profunda cisma. O quê? Voltar ao lugar das primeiras ilusões. Sim, é verdade, pensou o homem. Não devia ter vindo. O melhor de seu passado não estava ali, estava dentro dele. A distância alimenta o sonho. Enganara-se, tal como Fernão Dias com as esmeraldas. Ergueu-se e chegou à janela. A tarde caía depressa. Os casebres se fundiam na cinza suja. Uma preta entrou e acendeu o lampião de querosene. Não tinha mais tempo para criar novas ilusões. Nada mais a esperar. Ficaria por ali mesmo. Floripes fizesse o que entendesse da casinha de Santa Teresa. Felizes os que ainda desejam alguma coisa, os que lutam e morrem por alguma coisa. Felizes aquelas meninas que desceram cantando para Belo Horizonte. A ele, José Maria, só lhe restava encalhar naquele buraco, dissolver-se por ali mesmo, agarrado aos últimos destroços do passado. Sentiu falta de ar. Bem a seu lado se achava alguém que se dizia Duília, espectro da outra. Espectro também, Pouso Triste, e aquele mesquinho arraial lá fora, e tudo o mais que a noite vinha cobrindo. Súbita raiva transfigurou-lhe as feições, voltou a ser o estranho, o que invadira a mansão de miséria e paz da velha professora. Teve ímpeto de espancá-la, destruir aquele corpo que ousara ter sido de Duília. Desse corpo de que só vira um trecho, num relâmpago de esplendor. Ante o silêncio sombrio do visitante, a professora teve medo, procurou aliviar-lhe o desespero contido. Vai voltar para o Rio? Ao ouvir a voz mansa, José Maria enterneceu-se. Sentia-lhe o timbre e a ressonância musical da antiga. Sentou-se de novo e, fechando o rosto com as mãos, caiu no pranto. Achou-se ridículo, pediu desculpas. Duília, compassiva, tomou-lhe a mão, procurou consolá-lo. Um sentimento comum aproximava-os. Espantou-se a professora ao se dar conta do que estava fazendo.
dar as mãos a um quase desconhecido de há pouco. Por longo tempo, as duas mãos enrugadas se aqueceram uma na outra. Mudos, transidos de emoção, ambos cerraram os olhos. Duas sombras dentro da sala triste. O homem não se conteve, ergueu-se, saiu precipitadamente. A professora correu atrás. José Maria! Senhor José Maria! A voz rouca mais parecia soluço do que apelo. José Maria! Os moradores se alvoroçaram. O que terá havido com a professora? Foi depois que chegou aquele estrangeiro alto. Quem será esse indivíduo? E já se preparavam para perseguir o intruso, munindo-se de pedras e pedaços de pau. Mas o desconhecido desapareceu na escuridão. Parada no meio do largo, Duília arquejava. Ninguém lhe ouvia mais a voz nem lhe distinguia o vulto. Alguns soluços cortaram a treva.